Glória a Deus. Aleluia. Forte é a presença de Deus. Bom dia, galera. A paz do Senhor Jesus, né? Já é 00:13. Oh, glória. Deus venha abençoar a vida de vocês. Quem estiver entrando na live, compartilha. Deus tem uma palavra poderosa do céu para vocês. Deus vai falar conosco de uma forma poderosa. O tema da nossa ministração é ficar em Jerusalém, ou seja, ficar na posição. Vamos que vamos, né? Quem trouxe a Bíblia Sagrada, a paz do Senhor Jesus, né? Abra aí comigo no livro de Lucas. Lucas, capítulo de número 24. O versículo de número 46. Vai ser forte. Vamos aprender hoje uma coisa legal. Quem estiver entrando na live, compartilha aí. Envia para uma pessoa que está mais necessitada de ouvir a voz de Deus. Compartilha. Deus vai falar conosco de uma forma espetacular e poderosa. Amém. Um texto muito, mas muito conhecido. É um texto que é onde que a gente vai aprender, né? Aonde que Jesus vai nos ensinar. A paz do Senhor Jesus. Vai compartilhando aí, irmão. Meta o seta aí. Deixa Jesus usar vocês aí. Evangelho escreveu Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 46. Vamos lá, né? Diz assim o texto. E disse-lhe, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padeceu, e ao terceiro dia ressuscitaste entre os mortos, e em seu nome, e se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começaram por Jerusalém. Versículo de número 48. E dessas coisas vós sois testemunha. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Aleluia! Meus irmãos, o tema da ministração é ficai na mesma posição. É algo sobrenatural aqui que a gente vai desenrolar esse mistério aqui, viu? Que Deus vai... Hoje a gente vai aprender 7 para ficar em Jerusalém. Então, primeira posição, né? E também tem outro tema. Nunca esquecer do seu princípio. Ô glória. Então, meus irmãos, vai compartilhando aí, né? Que Deus vai falar tremendamente. Vai compartilhando no Facebook, no seu Instagram, no seu Twitter ou até no seu WhatsApp, se vocês quiserem. Que Deus vai falar completamente de uma forma diferenciada. Então, nunca esqueça o seu princípio. Todo princípio ela tem uma base. Todo princípio ela tem um ensinamento. Todo princípio ela gera algo que veio através de vós. E todo princípio, se vocês prestarem muito bem atenção, ela sempre é instruída com mais umas pessoas mais experientes. Pessoas que têm uma possibilidade de estar de acordo com o que pode nos ensinar. Então, o princípio que traz aqui
É o princípio que Jesus deixou para o povo, não só para os discípulos, mas o povo em geral. Se você prestar muito bem atenção, o princípio que Jesus deixou principal, pregar o evangelho. O princípio que Jesus queria, o principal, era que os discípulos recebessem esse poder. Mas para chegar aqui, o que eu quero chegar, todo princípio, ele tem que ter base. Base de quê? Base de crescimento. O princípio você não pratica do dia para a noite. O princípio você carrega no peito, porque alguém lhe ensinou o princípio, como seus pais. O pai e a mãe ensinam o seu filho no caminho que deve andar. Lógico, isso é o princípio. O princípio é quando você começa um trabalho, não tem experiência na sua carteira profissional, mas isso é o princípio. E todo princípio tem que ter um aprendiz. E todo aprendiz ele vai aprender algo sobrenatural, alguma coisa diferente. Aqui, o que Jesus nos deixou é o princípio. Quais são os princípios? Princípio aonde ficar no mesmo lugar. O princípio aonde pregar no mesmo lugar. O princípio aonde que ele deve ensinar aquele que não conhece a Cristo. E então, o primeiro princípio de Jesus, anote aí, o primeiro princípio de Jesus, o primeiro princípio de Jesus foi para libertar. Libertar o quê? Que está em cativo. Jesus disse no Evangelho, escreveu, São Mateus, capítulo de número 28, escreveu São Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados. Cansado, fala, sobrecarregado. Sobrecarregado de quê? Qual o fardo? Então, o segredo é, Jesus, ele quebra o protocolo desse princípio. Como assim, pastor? Me explica, vamos lá. Quando você começa no princípio, você vai começar com todo o fervor. Mas quando chega no meio, o seu princípio fica mais pesado. A responsabilidade aumenta, tudo aumenta. E então, Jesus quebra esse primeiro princípio. Como assim? Quebrando através da palavra. Jesus disse no Evangelho, escreveu, São João, capítulo de número 8, versículo 32. E conhecereis a verdade vos libertará. Versículo 36. E verdadeiramente, pois o Filho do Homem libertar, sereis livre. Então, livre de quê, pastor? Calma aí. Livre, primeiro, do pecado. Através da palavra há um jugo despedaça. A unção despedaça o jugo. Lucas 4, capítulo 16, quando Jesus vai a Nazaré, era época de sábado, foi ensinando na sinagoga. E lá o convidado era especial de pregar a palavra para eles. Então, Jesus começa a ler o livro do profeta Isaías, capítulo de número 60, o verso 2. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois ele me ungiu para evangelizar, para pregoar, para dar vistos cegos e aceitar o ano aceitável do Senhor. O que é que o Senhor quer falar com isso? Primeiro princípio, se não tiver Bíblia, você não vai para lugar nenhum. Como assim? Vamos lá. Jesus no deserto, Mateus capítulo 4, ele diz, então Jesus, indo guiado pelo Espírito ao deserto, Satanás vai lá e vai atentar Jesus. Ele foi atentar. Estava escrito, nem de pão, nem de pães viverá o homem. Jesus disse, o diabo disse, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Próprio Jesus aqui estava quebrando o diabo no meio. Então, quer vencer alguém? Vença através do princípio. E qual é o princípio, pastor? A palavra. Jesus diz também no Evangelho, escreveu São João, capítulo de número, glória, 5, versículo 39. Examinais, pois, as Escrituras, porque nela a vida eterna. Você não pegou não? Vou repetir. O primeiro princípio que Jesus estava dizendo, glória, o próprio Jesus estava dizendo para os seus discípulos, tem que ter palavra. Palavra é o fundamento, glória. Palavra é vida. Palavra restaura. Palavra é o alimento. Palavra levanta. Palavra abate. Palavra, glória, ressuscita o morto. Quer ver um negócio aqui? 4 dias, Lázaro morto. Jesus fala para Marta, Marta, atire-se a pedra, tirou a pedra. E quando Jesus fala o nome Lázaro, ele estava dizendo para a morte, morte, hoje tu não vai tomar conta deste homem mais.
traz a vida de volta. E Lázaro ressuscitou. Da viúva de Naim, capítulo 7 e 11 de Lucas, quando Jesus disse, mulheres, não chores, está no texto. E ele toca no scripes, ou seja, no caixão. Quando ele toca, meu Deus do céu, isso aqui é forte. Até o morto tem que ressuscitar. Menino, levanta, oh glória. Pega isso aqui também. Jesus, ele estava indo para a aldeia onde que estava a filha de Jairo morta. Mas eu não quero falar da filha de Jairo. Eu quero falar da mulher do fluxo de sangue. Quando ela toca, ela sente, oh glória. E Jesus diz, alguém me tocou. Você perdeu de dar um glória. Alguém me tocou. Por quê? Porque de mim saiu poder. Poder, virtude. O nome no original poder ali significa tumanis. Tumanis significa poder, explosão, ou seja, uma explosão que houve extraordinário. Que a mulher foi tomada dentro dela, no ser dela. Ou seja, teve uma restauração por dentro através da palavra. João 1:1 diz, glória, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Ele está dizendo, o verbo é a palavra, o verbo é vida, o verbo se fez carne e habitou no meio de vós. O próprio Jesus estava dando o primeiro princípio aos seus discípulos, que toda palavra que é pronunciada tem poder. Tiago 3:8 diz, nossa boca, nossa língua tem poder para abençoar e maldiçoar. Esses são o primeiro princípio. E qual é o segundo princípio, pastor? O segundo princípio da igreja em geral. Primeiro princípio, a palavra. A palavra transforma, a palavra muda, a palavra restaura a vida do ser humano e liberta do cativo. O segundo princípio, a oração. Anote aí. Segundo princípio, a oração. Por que Jesus permitiu que eles ficassem em Jerusalém? Porque em Jerusalém, aonde que Deus vai trabalhar, é onde que Deus vai manipular, é onde que Deus vai agir. Aonde? No lugar que ninguém não gosta de você, no lugar que não gosta de ver pregar, no lugar que as pessoas te admiram e dizem, não, vamos deixar ele do lado, no escanteio. Mas Deus te escolheu pelo segundo princípio. E qual o segundo princípio, pastor? O segundo princípio é a oração. Primeiro, a palavra. Segundo, a oração. A oração, ela tem base de tudo. Jesus sempre subia ao monte orar. Jesus ia sempre ao monte buscar ao Pai. Antes de ele ser crucificado, ele foi para Getsêmani. E quando vai para Getsêmani, ele ora ao Pai em secreto. Pai, passa de mim esse cálice. Está escrito aonde? Mateus 26, o versículo de número 36 por diante. Quando Jesus ele descansa em oração, eu escrevi nos meus destaques e eu publiquei assim, a oração é um alimento para as vossas almas. Sabe por que é um alimento? Aonde que você está perturbado, aonde que você está com a mente cheia, aonde que as pessoas que vai demais do seu ouvido, entra no joelho. Quer vencer uma guerra? Josafá. Oh glória. Josafá orou ao Senhor. E quem Deus respondeu a oração? Jaziel. Oh glória. E disse ao rei Josafá, a peleja não é nossa, mas sim do Senhor. Você não pegou? Vou repetir. A base do ministério de um pregador, a base do ministério de um levita, a base do ministério de um tocador, um tecladista, um guitarrista, o que for, se não tiver oração. E o primeiro princípio que eu falei, a base da palavra, você nunca vai para frente. Presta atenção que eu estou pregando para crente aí por esta manhã. Já é meia-noite e pouca, era para estar em oração, era para estar dormindo com a minha esposa. Mas não, o Espírito de Deus me tocou, me bradou dentro de mim e disse, passa para minha igreja que tem alguém precisando e você está precisando. Ou seja, a base de tudo é oração. Lembra de Ana? 1 de Samuel, capítulo 2. Quando Ana recebe a promessa e diz, Senhor, não é meu mais, o filho é teu, então receba. Então Ana sempre subia para orar. Compartilha aí, viu, irmão? Compartilha alguém que está acordado, que isso é muito forte. Então, ou seja, tudo vem na base de oração. Do Antigo Testamento até no Novo Testamento, algumas pessoas oravam, principalmente no Novo. Quando Jesus levou Pedro, Tiago e João na Monte das Transfigurações, capítulo de número 18, parece que é 19 de Mateus, é 18, 17, uma faixa disso aí. Então, Jesus leva
E eles vê, próprio Pedro vê Elias e o próprio Moisés. O que é que vai acontecer? Quando Jesus se transfigurou, Jesus falou, olha aqui, ó, não fale para ninguém, ou seja, Deus quer ter um secreto contigo, uma intimidade contigo, na onde? Na oração. Quer ser um pregador cheio? Evangelista Jefferson, meu grande amigo, que Deus abençoa. Estamos juntos aí, meu filho. Deus seja louvado. Compartilha isso aí também conosco aí. Então, tem a base da oração, é a base da intimidade. Deus está mostrando aqui para nós, o próprio Jesus está mostrando o princípio para os seus discípulos. E qual é o terceiro, pastor? Princípio. O terceiro princípio é obediência da palavra. Vou repetir, obediência da palavra. Olha aqui, os fariseus antigamente, ele tinha duas questões para o lado de Jesus. Ou Jesus se ajuntasse com ele, ou ia ter uma inimizade com ele e com Jesus. Lógico que Jesus ele diz no começo, parece que o Evangelho descreveu São Mateus, capítulo 5, versículo de número 14 por diante. Jesus vai dizer dessa forma, eu não vim para destruir a lei, mas sim vim para cumpri-lo. Mesmo assim os profetas de antigamente. Mas Jesus ele deixa bem claro, eu vim pregar as boas novas, manso e humilde. Ou seja, as pessoas hoje estão muito acostumadas de pegar, de subir na tribuna para pregar coisa que não deve, falar coisa que não deve. Primeira coisa, de um grande pregador, de uma grande pregadora, de um grande levita, saber manejar bem a palavra de Deus. Segundo Timóteo 2,15 vai dizer, o bom obreiro sabe manejar a palavra de Deus. Manejar significa dominar a palavra, interpretar ela de forma correta. Então, meus irmãos, o que vai acontecer aqui? É aqui que eu estou pregando. Os fariseus não obedeciam. Por que não obedecia? Porque eles andavam na contramão. Ele andava na lei. Jesus vem trazer a graça, mas Jesus ainda não estava crucificado. Então, aquele que não obedece a palavra é filho do diabo. Me desculpa a minha sinceridade, que agora vai doer que eu vou falar. Então, ou seja, quando os fariseus pensavam que Jesus era um desobediente da lei, não, ele veio para pelo menos resgatar aqueles que estão perdidos. É tão tal que Lucas capítulo 19, o seu versículo parece que é o 10, é o 12, que ele diz assim, eu vim para o que estão perdidos. E então tem muita gente pregando aí, que só uma beleza, mas no final tá com a vida torta. Escute. Então, dentro de casa é uma coisa e fora é outra. Então, quer saber como é a estratégia do pregador? Estuda ele. Pergunta quem ele é. Pergunta o que ele faz. Pergunta o dia a dia dele, ou senão vai na vasculhar em rede social. Então muita gente hoje diz que é cristão, mas é capa de Acã. Ai, agora doeu. Agora é o estilo de Jezabel, estilo de Acabe, meu Deus do céu, Rabaia, céu, remanto, queria sépia, ela mandou que miniaciar. Tem muitos pregadores aí, meu irmão, que eu conheço, que batem em mulher, quer subir no altar, dizer que é o santarrão. Só tem uma coisa para lhe dizer, profeta, está escrito na palavra, primeira epístola de João 3 e o versículo de número 8, aquele que é filho de Deus é nascido de novo. Por que é nascido de novo? Porque ele se arrependeu. Agora, aquele que não é nascido de Deus é filho do diabo, me perdoa a expressão. E então, se todo fariseu obedecesse ao próprio Criador, Jesus não descia aqui. Por que Jesus desceu? Por causa dos princípios. E qual era o princípio da criação? O homem pecou. Ele disse, eu vou trabalhar no projeto Adão. Adão foi o início dos homens. Adão trouxe todo o pecado, trouxe a morte e o pecado. Mas presta atenção isso aqui. Mas quem anda na palavra, Isaías capítulo 1 e o verso 22, vai comer o melhor dessa terra. Aquele que obedece à palavra. Deus não dá vitória para sem vergonha. Deus não dá vitória para fofoqueiro e fofoqueira. Deus não dá vitória para 7 em 1, vagabundo em tribuna. Deus não dá vitória para ladrão, corrupto e sem vergonha. Esse é o terceiro princípio. Se não obedece à palavra, meu irmão, está excluído os dois princípios. O quarto princípio
ser cheio do Espírito Santo. O quarto princípio, Lucas 10, o versículo de número 1 por diante, Jesus ele vai dar autoridade e poder e autoridade aos seus discípulos. Ele diz, vão de 2 em 2, que quando cair, um levanta. Os discípulos totalmente não estavam cheios da presença de Deus, mas sim eles receberam uma porção do Espírito. O quarto princípio é ser cheio do Espírito de Deus. E para missão vazio vai dar BO. E para missão curar enfermo vai dar BO. E para missão sem visão vai dar BO. Como assim, pastor? Leia o texto de Lucas 10. Lucas ele vai narrar de uma forma diferenciada. Porque quando Jesus ele dá, primeiro, autoridade e poder, os discípulos começam a se achar aqui. Esse é o quarto princípio. Então, quando eles começam a ser cheios, recebeu a porção, logo após Jesus aqui, ele vai observar os seus discípulos. É conhecido talmidinho. Talmidinho adotado por mestre. Então, ou seja, aqui me chama muita atenção, porque nem todos que estão de terno e gravata são cheios da presença de Deus. Eu te formo para você entender isso aqui. Nem todos que estão de terno e gravata, vestido e sapato alto é usado por Deus. Escute, mas pastor, a Bíblia diz que o Espírito de Deus é para todos. Não. Escute, presta atenção. O Espírito de Deus, ele tem direção para usar. Por exemplo, a minha esposa não fala em línguas, mas ela é tomada pelo Espírito. O dom não salva ninguém. Presta atenção. Dom não salva ninguém. Dom é um talento que Deus, ou uma ferramenta que Deus te deu para você trabalhar na obra dele. Fruto é uma coisa. Fruto é longanimidade, bondade, mansidão, fé, temperança. Se você não tiver isso aqui, irmão, a base do equilíbrio, você se perde. Por quê? Ser cheio da presença do Espírito de Deus não é pregar bonito, não é louvar bonito, não é profetizar bonito. Pegou não isso aqui? Não, vou falar para você pegar isso aqui com delicadeza. Ser cheio da presença de Deus é você pegar uma Bíblia e meditar ela todo dia e descobrir qual é a potência, a grandeza das Escrituras. Ser cheio da presença de Deus não é para meter pau em ninguém, para falar mal de ninguém, para fofocar ninguém, para roubar ninguém. Isso é feio. Ser cheio do Espírito de Deus é o fruto do Espírito. Se você tiver amor, contribui com amor. Se você tiver compaixão, você vai ter compaixão. Se lembra quando Jesus falou em Mateus capítulo 5, bem-aventurados? Ali fala, ali é um crente completo. Por quê? Ele fala ali, se vocês prestar muito bem atenção, ele fala 3 coisas importantes que eu peguei. Jesus, quando ele vai explicar, ele já vai explicar de uma forma correta. Bem-aventurado aquele que tem misericórdia, que vai alcançar misericórdia. Bem-aventurado aquele que é humilde, porque vão herdar o reino de Deus. Então, ou seja, isso é ser cheio da presença de Deus. Ser cheio da presença de Deus, não pegar o microfone e lamentar. Não. Vamos parar com isso. Os discípulos ficaram em Jerusalém por causa desse motivo. E então, se Jesus permitiu que ficasse em Jerusalém, ele disse, fica em Jerusalém, até que venha do alto. Alto o quê? Alto o quê? O Espírito de Deus enchê-lo por completo. Quinto princípio, pregar a palavra para que está perdido. Jesus, ele não pregava para os fariseus, mas ele contava parábolas e os publicanos estavam observando. Se você prestar muito bem atenção, quase 65% das parábolas de Jesus é a parábola de arrependimento. Me explica aqui, pastor, vou lhe explicar. Quando Jesus ele vai para a mulher samaritana, Jesus estava falando, ei, se você beber a água que eu te dar, nunca mais terá sede. Ele está lançando a rede, ou seja, ela está buscando arrependimento. Jesus, quando ele vai ali conversar também, em Evangelho escreveu também ali, João 3, quando Nicodemos teve encontro com Jesus, ali teve o arrependimento. No capítulo 4,
é aonde que Jesus ele vai mostrar, decapitar ali tudo para a mulher samaritana. No capítulo 5, houve a cura e também houve ali um arrependimento. Capítulo 6, a multidão estava pedindo comida, fome. Ou seja, Jesus pegou, multiplicou. E lá na frente, houve arrependimento. Então, se você prestar muito bem atenção, a parábola de Jesus, ele não curava assim tão fácil. Ele curava se o homem e a mulher tinham fé. Então, o quinto princípio, ele pregava aquele que está perdido. Vamos lá, Zaqueu, capítulo 19 de Lucas. Jesus pregou, falou ali, ele ouviu falar de Jesus, ele vai lá, desce depressa, convida para estar com ele na casa e Jesus rapidamente vai. Outra passagem muito interessante também, filho pródigo, ovelha perdida. Então, ou seja, o próprio Jesus trabalhou nisso aí. Agora o evangelho hoje, toma aqui, receba ali, toma aqui, receba ali, toma aqui, receba ali. Meu irmão, só tem uma coisa para lhe dizer, não tem base bíblica, não tem base bíblica. Toma aqui, receba ali, toma aqui. Eu quero saber que evangelho é esse. Pedro, quando ele foi cheio da presença de Deus, que eu vou chegar no ponto que eu quero chegar, ele foi tomado pelo Espírito e o cara ganhou 3.000 almas. Parece que lá na frente ele vai lançar outra rede. Quando ele vai para Semédrio, é mais ou menos isso, no capítulo 4, quando ele faz a cura ali do homem paralítico da Porta Formosa, ele lá na frente ganha mais de 5.000 almas. Que pregação é essa? Logo, duas tacadas na mesma pregação, irmão. É poder de Deus. Pelo amor de Deus. Agora tem uns pregadorzinhos pé de chinelo aí que usa umas calças apertadas, parecendo uma salsicha, mostrando tudo que não deve, não toma vergonha na cara. Eu quero saber que evangelho é esse. Aí as mulheres gostam dessa presepada. Jesus pega, amarra esses capeta, leva pro inferno. Me desculpa a expressão. Agora o sexto capítulo, o sexto princípio. O sexto princípio é batismo no nome de Jesus. Uma nova criatura na presença de Deus. Como assim, pastor? Jesus disse no livro de Marcos, capítulo de número 16, se não fugir da memória, verso 15. Ele disse, ide por todo mundo pregar o evangelho. Arrependimento. Ele fala de acordo no original ali, no grego, ele diz da forma literal, pregar literal. Pregar para os que estão perdidos. Ide por todo mundo pregar o evangelho. O ide é depressa. Ide depressa pregar o evangelho para toda criatura. Aí, o versículo de número que nós lemos agora, aquele que crê, for salvo, amém. E aquele que não crê, será o quê? Condenado. Então, Jesus, ele não condena ninguém, mas se de acordo, está na igreja e ao mesmo tempo pecando, ele condena. Então, meus irmãos, o sexto princípio é batismo nas águas. O arrependimento. Se você prestar muito bem atenção ao evangelho, Jesus ele vai de uma forma espetacular e poderosa. Eu não estou pregando, afrontando ninguém aqui, mas eu estou ensinando base bíblica. Então, o sexto princípio, quando Pedro ele vai falar em Atos 2, se não fugir da memória, Atos 2, versículo de número 38, ele fala, olha, eu batizo no nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com água. Água significa arrependimento. João Batista estava batizando e falava sobre, eu vos batizo com água para o arrependimento, ou seja, uma nova criatura. Também diz lá, em segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo 17, de sorte é, nova criatura é em Cristo Jesus, as coisas velhas passarão, e se fez tudo novo. Então, o sexto princípio é batizar com água para o arrependimento. Agora o último princípio. Qual é o último princípio? Eles ficaram em Jerusalém. O último princípio é subir para a nova casa e o grande banquete celestial. Oh glória, oh glória, oh glória. Aqui eu vou finalizar. O último que nós falamos aqui, onde os discípulos ficaram na Nova Jerusalém, na atual Jerusalém, né? Aqui da terra, não celestial. Então, quando Jesus ele ficou aqui,
ele falou dessa forma: ficar em Jerusalém para se revestir de poder. Mas também no Evangelho de João, no capítulo de número 16, parece que é o 14 e 16, que ele diz: eu vou ao Pai. Quando ele diz eu vou ao Pai, para quê? Para pedir que venha o Consolador, porque eu não vou deixar vocês só. Órfão quer dizer sozinho. Órfão aqui ele está dizendo a mesma pessoa, a mesma possibilidade, só que a mesma pessoa, a mesma possibilidade não vai dar com você, vai dar dentro de você. O nome ali é Emanuel, que significa no grego ou no aramaico, ou até ali mais ou menos, Emanuel, com 2 L, significa Deus dentro de nós. A Bíblia atualizada, eu não gosto muito dela, por isso que eu pego mais a Bíblia mais antiga, que tem a parte do grego. Emanuel, com 2 L, fala Deus dentro de nós. Deus conosco, Deus que anda conosco. Mas presta atenção, Emanuel, e fala Deus conosco, mas certo, Emanuel, com 2 L, significa Deus sobre nós. Isaías relata sobre isso. Isaías capítulo 6, o verso 2. Então, no ano que morreu Reusias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. Quando ele diz sublime trono, eu vi o Senhor assentado num alto sublime trono. Há uma divisão entre a terra e o céu. O próprio Jesus não. Ele desceu, ficou, e quando ele morreu, ressuscitou, o Espírito agora está dentro de nós. Por isso que Paulo fala as cartas aos Coríntios, primeiras cartas aos Coríntios, capítulo 3, versículo de número 15 a o 18. Então, ele vai falar sobre isso. E quando fala sobre isso, que nós somos o templo e a morada do Espírito, porque vós que destruiu o santuário de Deus, ele fala de acordo, porém, 2 sentidos. Primeiro sentido, porque os discípulos estavam acostumados com a presença de Jesus. O segundo é que Jesus ia fazer falta. Mas Jesus permitiu que ele ficasse em Jerusalém por 2 motivos. Primeiro, que ele disse, olha, antes da Páscoa, vai surgir uma grande festa, que é o período da Páscoa, mais ou menos 40, 50 dias antes da Páscoa. Então, era um tempo que era comemorado. Então, eles ficaram em Jerusalém e reuniu aquele povo. Para você ver, Atos 2, fala de acordo ali, algo sobrenatural. Tinha gente de vários países. Então, e a maioria ali era judeus. Quando Pedro reuniu e disse, vamos receber a promessa do Pai, segundo os historiadores que contam. Então, vamos orar, pedir ao Pai que o próprio Jesus disse na palavra dele. Então, eles começaram a orar. Durante o período de quase 10 dias antes da festa começar, eles começaram a orar. E quando eles começaram a orar, o texto já vai declarar e dizer, eles estavam orando. E quando chega a Atos 2, ele diz, e se cumprisse o dia de Pentecostes, está dizendo o dia marcado, o dia da festa. Antes disso, Atos 1, e o versículo de número parece que é o 12, ele estava escolhendo o discípulo para colocar no lugar de Judas. Então, ele ali, com mínimos detalhes, o Espírito de Deus estava conduzindo ele, mas ele queria mais ser cheio da presença de Deus. Então, quando Atos 2 começa a cumprir, ele estava em Jerusalém. Olha que eu estava pregando aqui sobre os 7 princípios. Por que Jesus dá ordem aos princípios? Porque o próprio ali, Jesus, ele estava ensinando para ficar no mesmo lugar. Aonde que começou? Então, ou seja, ministério não começa de uma placa de igreja para outra para transferir, não. Ministério começa da onde que você nasceu. Então, todo ministério do cristão, se sair da rota de Deus, ele volta para a mesma rota. Você tem base bíblica para isso? Tenho. Jonas fugiu para onde? Então, se Jonas fugiu para Tarso, ele tinha um propósito em Nínive. Então, tem muita gente correndo para Tarso, não quer ir para Nínive. Então, de acordo com o que Deus queria aqui, era que todos ficassem no mesmo lugar, mas foi esvaziando. Era 500 pessoas, foi esvaziando, foi perdendo. Ninguém estava mais acreditando nos discípulos de Jesus. Mas no último dia da festa, segundo Flávio José vai contar isso, eles foram tomados pelo Espírito. 120 pessoas foram tomadas pelo Espírito. Como assim foi tomado pelo Espírito? Porque eles acreditavam com 2 coisas. Primeiro, na palavra. Segundo, na fé.
a base de tudo, de todo o ministério, tem que começar primeiro, que eu falei, na palavra, segundo, na oração e terceiro, na obediência. Eles pegaram esses três princípios e o quarto, ser cheio da presença de Deus. O que é que o Senhor quer falar com isso? Que todo crente que quer sair da posição, ele não obedece, ele desobedece. Então tem muito cristão que está saindo da presença de Deus e não sabe. Por quê? Porque quando eles estavam orando, um que não acreditava, tá pegando isso aí, é para alguém aí. Porque tem pessoas que estão assistindo a minha live aí, que realmente ninguém acredita no seu ministério, mas se você ficar na mesma posição em Jerusalém, o espírito de sabedoria vai te encher. Tô com o corpo todo arrepiado já. Vai te encher, vai dar um choque no teu cérebro. Oh glória, calamancho, remenefai. Porque as pessoas gostam de humilhar. E o povo de Jerusalém, só porque eles estavam orando, estavam observando. Mas quando se cumpriu o dia de Pentecoste, todos estavam reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio da onde? Do céu, não veio da terra. Veio do céu, veio do espaço 9? Não, veio do céu. O barulho veio tão grande do céu, segundo os historiadores, que quando ele entra tão violento, que começa a dar uma chacoalhada nos crentes lá dentro. E pega todo mundo. E quando Pedro é tomado pelo Espírito, alguém lá fora vai começar a criticar. Você não pegou? Não, vou repetir. Quando Deus começar a te usar, vai ter muita gente te zombando, mas o Espírito de Deus está falando comigo para passar para você. Enquanto muita gente está zombando de você, você está crescendo em Jerusalém. Enquanto muita gente está ali criticando, o Espírito de Deus está dizendo, está crescendo na Jerusalém. Sabe por quê? Na onde da humilhação que eles estavam passando, isso não estavam acreditando, Deus vai fazer com você. Deus vai levantar você em Jerusalém. Não fique na posição, oh, glória. Fique na posição. Fique o que Deus te direcionou. Não saia da posição. Por quê? Se você sair da posição, oh glória, você não vai receber a promessa que Deus quer cumprir. Então fica no mesmo lugar. Mas pastor, tá ruim. Pastor, não aguento. Calma. Jesus, ele vai cumprir com a promessa dele. Atos 2, versículo de número 17. Pedro é tomado pelo Espírito. E quando é tomado pelo Espírito, o próprio Pedro vai levantar. Ei, foi dito lá quase 4 mil anos atrás, dito pelo profeta Joel. Ei, o Espírito de Deus, ele diz, o meu Espírito derramará sobre todas as carnes. Vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visão. Os vossos velhos sonharão. Ai, que me chama muita atenção, versículo de número 18. Aquele que permanecer até o fim será salvo. Antes de a igreja ser arrebatada, vai vir sinais da onde? Do céu, não é embaixo da terra. É do céu e da terra, e ponto final. Ou seja, Pedro é tomado pelo Espírito e ganha quase 3 mil almas. Capítulo 3, já vou começar a encerrar aqui. Capítulo 3 de Atos, quando eles é tomado pelo Espírito, cada um pegou a sua rota. Filipe foi para Samaria, oh glória. Pedro e João ficaram juntos. Aí foi pro templo, famosa. Viu o cara e disse, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho levanta e anda. Quando viu aquilo ali, os moços lá, os fariseus, principalmente Caifás e Anás, chamaram eles, tá na Bíblia. E disse, vamos lá esse método, porque esse nome aqui tá proibido de pregar. Ou seja, vai ter certos lugares, vai ter certos países que eu estou analisando, que vai proibir de pregar no nome de Jesus. Então aproveita que você está com a Bíblia na mão, aproveita que você está andando, pregando o Evangelho, porque qualquer dia desse aí vai sumir, ninguém vai andar mais com a Bíblia. Tem países aí que eles destacam a folha, para vocês terem ideia, destaca 2 ou 3 folhas. Se andar com a Bíblia, os caras matam, ou seja, eles não querem que pregue a doutrina. Eles falam para que a Bíblia Sagrada diz que é aceita, não é aceita. É o próprio Espírito de Deus com a espada. Então tem muita gente aqui profano dentro dessa palavra. Então, meus irmãos, capítulo 4. Eu já vou encerrar aqui, porque o negócio está pegando fogo aqui. Minha cabeça está incendiando. Capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Eles chamado ao Sinédrio e ganhou quase 5 mil almas. Eles começaram lá, bafafá, e teve discussões. Segundo a história relata que
eles eram para ser presos, mas não tinha prova nenhuma. E eles falaram, em Jerusalém está proibido de falar no nome de Jesus. Então, meus irmãos, para receber a promessa de Deus, fica na mesma posição. Fica, porque o próprio Deus quer te exaltar no meio. É no meio, em Jerusalém. Então, vou orar por você e aqui eu encerro em nome do Senhor Jesus. Pai, abençoa, Senhor, teu filho, a tua filha, que possa dormir em paz, que possa ainda estar orando daqui a pouco, Senhor. Mas, Senhor, Rei da Glória, guarda o teu filho e a tua filha, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Senhor, também abençoa todo o povo. Guarda, ilumina, te peço, Senhor, Rei da Glória. Entra com provisão, com providência, daquela resposta que muita gente desejava até ouvir. Mas se ficar em Jerusalém, vai receber a promessa do Pai. Então, fica com 7 princípios de um povo de Deus muito lindo. Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor.